Super obrigado pelo convite para estar aqui, Thales. A gente bateu um papo alguns dias atrás e uma sintonia foi intensa. Eu estava falando um pouco sobre o que eu faço. Expansão, para vocês, significa uma coisa, para nós significa outra, e é a mesma palavra. E muitas vezes são departamentos vizinhos, próximos. O meu departamento de expansão, que me levou a estar conversando com o Thales, é aquele que fica pensando onde vamos fazer as obras no futuro, né? Esse pensamento. Então, como a gente tinha essa sintonia e ele abriu a questão da comunidade, o que ficou interessante para a gente explorar não seria aqui, não vou ajudar vocês, vai ter eficiência de CAPEX nenhuma aqui, então não vão sair da minha apresentação com ganhos imediatos. Mas eu acho que tem um possível enriquecimento na perspectiva do como essas decisões são tomadas e talvez, eu estava conversando aqui com o Antero agora há pouco, e ele estava me falando, olha, existem mudanças que são feitas para a obra, né, o projeto, a parte de inteligência de mercado pensa coisas, mas na hora que vocês estão lá em ação, vocês têm a liberdade de mudar e devem mudar em benefício do negócio. Então, essa perspectiva de como as coisas acontecem, eu quis trazer aqui os ingredientes básicos do que está acontecendo em termos de visão de mercado, e isso vai influenciar praticamente todas as decisões. Então, eu vou falar de coisas bem essenciais. Aqui sou eu, o Thales já me apresentou um pouquinho, eu tenho uma carreira longa dedicada a esse tema, que é o geomarketing. Então, já atuo como professor em algumas universidades, tive a felicidade de publicar um livro pela Editora do Brasil, que alcançou a 2ª edição, então também é legal que a primeira edição levou a uma atualização, uma versão nova, por conta da demanda do mercado, e sou fundador da MapFry, que é uma startup de geomarketing, uma plataforma com informações de geomarketing, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, é bem rápido. Então, seguindo o nosso tema, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma pesquisa, que é o censo, todo mundo ouviu falar, todas aquelas polêmicas ligadas ao censo, mas essa pesquisa, acho que vale colocar em números. São 300 mil pesquisadores que foram colocados nas ruas. Esses pesquisadores visitaram 530 mil territórios, porque alguns desses 300 mil visitaram mais do que um território. Existe um território que o recenseador tem para trabalhar, chama setor censitário. Eu fui lá, me cadastrei para ser do censo, eu recebo um setor censitário. Eu fui produtivo, eu consegui ser eficiente, eu posso pedir outro setor censitário. Alguns recenseadores podem fazer mais do que um setor censitário durante o censo. Por isso que 300 mil recenseadores cobriram 530 mil setores censitários. Dentro desses setores censitários estão os domicílios ali que vão ser visitados, mais ou menos 400 domicílios. O IBGE monta uma pesquisa prévia para identificar onde mora todo mundo. Então, qualquer ideia do tipo, o IBGE esqueceu alguém, o Papai Noel não esquece, o IBGE menos ainda. Ele sabe, por várias outras referências de saúde e educação, onde existe população, seja porque vão ser servidas ali por missões específicas, como tribos e quilombolas. Então, essa pesquisa fantástica ela custou quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais de custo. E ela é colocada inteiramente à nossa disposição. O governo brasileiro tem, por política, disseminar esse dado para incentivar a competição entre empresas na oferta de bens e serviços para a população. É uma intenção do governo que a gente faça esse uso. Está lá numa das declarações do IBGE, ele usa o termo abrir supermercados. Mas aí a gente expande isso para tudo mais. Mas ele quer que pessoas olhem lá que tem uma população com certas características e essa população seja mais bem servida por opções. E o que aconteceu nesse censo que traz de novo? Né? Passaram 12 anos desde o censo de 2010. O que saiu de novo? Quando o censo saiu, a primeira informação foi um choque. 203 milhões de brasileiros. Estimava-se 215. Sumiram 12 milhões de pessoas. Foi o Covid? Não foi o Covid, né? Felizmente. E esse retrato é o retrato de uma imagem que a gente tem na cabeça de um país que tem famílias grandes. Tanto que a gente assiste o seriado ali, A Grande Família, e eu revelo aqui para vocês. O seriado dos anos 2000, que vem passando ainda, né? Não sei se tem novas edições, mas teve muitas. Ele é uma reedição de uma série da década de 70, que aí sim tratava-se de um retrato da família brasileira. Na década de 70, eu tinha uma estrutura familiar parecida com aquela. Mas nos anos 2000, a Grande Família já estava desatualizada em termos de reflexos da população brasileira. Já não era mais representativo. Por exemplo, a figura da dona Nenê, eu tenho uma dona de casa, né? Eu tenho uma série de papéis ali que já não são mais assim. E esse retrato é um retrato que, quando a gente vai olhar a evolução do Brasil, estou vendo aqui só rostinhos muito jovens, então eu vou dar uma dica para vocês. Durante a década de 70, o Brasil estava disputando a Copa e a música era 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Éramos 90 milhões. Ganhamos a Copa e
nos próximos anos, nós praticamente mais do que duplicamos de tamanho. E aqui tem a primeira informação que eu acho que é preciosa para o que vocês fazem e o que vai mudar no que vocês fazem. Durante 40 anos, a população cresceu a tal velocidade que ela mais do que duplicou. Portanto, eu tinha que construir coisas para essas pessoas. Elas tinham que morar em algum lugar. A população não só crescia, mas como ela se deslocou dos centros rurais para os centros urbanos. Então, muita demanda de expansão foi demanda de adequação a uma população que não parava de crescer. Toda essa dinâmica que a gente vê, a rede tal cresceu nessa velocidade, ela vinha protegida, né? A sua expansão, os erros eram perdoados porque tinha sempre mais cliente chegando. Se você contasse alguma coisa a menos, alguns anos depois tinha mais gente ali. Então você vê até redes. Acho que dá para citar uma rede, não vou colocar o nome, mas é uma rede que vende uma esfirra bem baratinha. E essa rede ela procura localizações não muito caras, porque ela tem uma estrutura de custo muito baixa. Com o tempo, esses lugares que ela escolheu por serem ligeiramente afastados, mais eficientes em custos, foram abraçados pela cidade e você encontra lojas dessa rede em pontos super valorizados. Não porque ela intencionalmente estava nesses lugares, mas a cidade continuava crescendo e abraçava. Às vezes você pega aqui em São Paulo, a gente se queixa às vezes do aeroporto Congonhas. O aeroporto não foi colocado perto da casa de ninguém. As pessoas foram para perto do aeroporto. Cemitérios, uma série de equipamentos públicos às vezes vão sendo abraçados por uma cidade que não parava de crescer. Só que parou. Essa é a principal informação. Não é uma desaceleração, é um freio forte na expansão da população brasileira. Portanto, hoje, nós temos aqui uma pequena família. E ela está ficando pequenininha mesmo. Um filho que vem cada vez mais tarde, um filho que fica filho único, ou até a decisão de não ter filhos. Esse novo arranjo familiar é um retrato muito forte que vai trazer para a gente a perspectiva de o Brasil vai desacelerar seu crescimento muito rápido e vai caminhar para um encolhimento populacional com avanço do perfil etário. Essa é uma informação que ela não vai mudar nos próximos 10 anos e possivelmente nem nos próximos 20. Essa tendência ela é muito forte. Isso vai se refletir nos negócios de vocês de formas que vocês são capazes de perceber melhores que eu. Mas vocês vão lidar com muito mais cenários de uma população mais velha, muito mais cenários de lojas que vão abastecer famílias menores. Então, a gente não se surpreende quando começa a ver o tal do varejo de conveniência expandir, porque ele está atendendo a uma nova dinâmica familiar. O que encolheu não foi o supermercado, foi a despensa. Então, por que eu vou abastecer uma despensa que nem existe? Andando mais um pouquinho, a gente pega esse outro número. Nós somos 90 milhões de domicílios. Então, são 90 milhões de domicílios permanentes ocupados, né? Domicílios que têm uma família. Aqui nós tivemos um crescimento de 34%. Famílias menores demandam domicílios. Antes eu tinha a grande família, todo mundo morava naquela casa. Agora, se eu pegasse o seriado A Grande Família, por baixo aqui acho que sairiam 4 domicílios. Então, essa nova dinâmica pressiona o quê? O desenvolvimento das cidades. Não mais por uma população que cresce, mas por uma família que se fragmenta. Por uma ideia de vida mais voltada para núcleos menores ou até individual. E isso afeta os negócios por quê? Eu vou trazer aqui essa perspectiva do que é a essência do geomarketing, que é estudar as cidades a partir de suas centralidades. A centralidade, que é o lugar em que todo mundo gosta de abrir loja, é o lugar mais importante porque ela é a localização abastecedora de uma população. Na medida que a quantidade de domicílios aumenta, eu tenho novas centralidades sendo formadas. A cidade também se fragmenta. E esses modelos que a gente usa aqui, hexagonais, eles servem muito para poder quebrar os pedaços da cidade e contar a população ali dentro e entender. Se tiver 5 mil pessoas, talvez aqui já tenha demanda para uma padaria. Se tiver 10, eu posso pensar num mercado. Existem grandezas proporcionais a certos negócios. Então, com essas contas, e ela existe, esse desenho, esse modelo existe desde 1930, ele já vem sendo feito e está sendo muito auxiliado pela tecnologia. Ficou muito mais fácil para a gente. Os antigos eram verdadeiros heróis. E eu vou rodar uma série de vídeos aqui que vai ilustrar isso. O terreno, os prédios, todos. Vou rodar de novo. Esses vídeos eles vão, com imagem e som, né, fazer o meu trabalho aqui de palestra, mas principalmente dar um pouco mais de referência do que seria eu falando sobre esse processo de expansão à luz do que eu apresentei aqui agora. Então, a primeira parte... Me fala sobre o terreno. O terreno? O terreno, os prédios, todos os aspectos do funcionamento. Olha só, é bem simples. O franqueado encontra um terreno que gosta... Então, o franqueado escolhe o local. Isso. Escolhe a propriedade. É. Você fornece o treinamento, o sistema, o conhecimento operacional e ele é responsável
pelo resto. Tem algum problema? Dos grandes. Parece que você não percebeu em que ramo está. Não está no ramo de hambúrgueres. Você está no ramo imobiliário. Ele chama de ramo imobiliário, que a gente chama de localizações, porque o próprio imóvel McDonald's é um imóvel muito simplesinho, assim, né? Eu não vou comprar um McDonald's pelo valor de construção dele. É um valor de localização. Lamento quem eu dei spoiler aqui, esse filme já é bem antigo, né? Quem não viu, volta nele, mas essa é a cena mais importante, que é a hora que o McDonald's se descobre um negócio desse tipo. Não é mais vender hambúrguer, é ter as localizações centrais sob seu controle. E essa importância de não ser o franqueado que decide isso é a gênese do trabalho que é feito por expansão na área mais de inteligência de mercado. Eu não posso deixar isso ao aleatório, ao sabor de preferências pessoais. A empresa tem que controlar essa inteligência para maximizar a eficiência de localização. Já não é mais a loja está aqui porque o imóvel era nosso, alguém passou. Vamos para o próximo vídeo. Então, o que a gente teve nesse vídeo? Se quiser, eu passo de novo. Mas vocês viram a expansão da rede Blockbuster ao longo dos anos. A Blockbuster já foi um ótimo negócio. Vocês aí, meninas, a gente tinha que devolver a fita lá, não precisava rebobinar. Era muito bom. Você podia enfiar numa caixa assim, na locadora do meu bairro, não. Eu não só tinha que devolver lá dentro, como eu tinha que entregar rebobinada, senão eu pagava uma multa. Nessa era primitiva, esse foi um negócio que se expandiu muito. E vocês viram a expansão do Blockbuster. E depois eu acendi o mapa das cidades à noite. E esse mapa revelou exatamente onde estavam as lojas. Ó, vou passar mais uma vez. Como é que é aqui se eu passo aqui? Acho que é aqui, não é? Opa. Bom, agora vai passar. Ó. Foram abrindo, 1980, vou abrindo o Blockbuster, espalhado pelos Estados Unidos. Você não tem... Eu já posso pular aqui. Você... O que seria um... Gente, foi mal. Você não tem uma rede de lojas. O que existe é uma rede de cidades. Ah, eu tenho uma rede. A sua rede roda em cima de uma rede de cidades. A infraestrutura de qualquer rede de varejo é a rede de cidades em que ela se apoia. Dentro das cidades tem as redes intra-urbanas, as centralidades locais. A depender da escala do seu negócio, você vai rodar dentro de uma rede intra-urbana também. Centralidades menores. Então, a gente está falando muito sobre a rede lá, a Oxxo. Ela está mirando em pequenas centralidades, em núcleos super fragmentados de conveniência e famílias pequenas. Então, assim, ela compreende uma rede intra-urbana muito leve. Outros negócios maiores, shopping centers, vão se apoiar em redes intra-urbanas mais robustas. Hipermercados, e depende da escala do seu negócio. Então, quando você olha para isso, você entende que se você dominar a lógica de redes de cidades, e depois dentro das cidades as redes intra-urbanas, você vai estar vendo localização boa o tempo todo. Basta que essas informações estejam sobrepostas e ali cabe um negócio. Agora vamos para o terceiro vídeo. O que seria um bom ponto para um strip mall? A gente consegue falar de uma forma genérica? Podemos sim, Thaís. É boa a tua pergunta e pertinente também. Como começa tudo, né? A gente vai buscar dentro do mercado-alvo e a gente realiza um estudo mercadológico. Esse estudo mercadológico ele vai dizer qual é o potencial de consumo daquele público, quanto desse consumo já está sendo atendido pelas operações existentes nos seus mais diversos segmentos, qual é o potencial de consumo residual para que você avalie se cabe mais uma loja daquele segmento que você pretendia colocar. Com base nesse estudo e com os seus resultados, você começa a enxergar o que tem de mais no bairro e o que tem de menos. Então você está vendo aqui a receita do Marco Saad. Qualquer dia ele vai me mandar uma conta, de tanto que eu uso esse vídeo dele. Mas é muito bom, porque você está ouvindo a voz de um operador real de strip malls dizendo qual é a receita dele para viabilizar um strip mall. É assim que amanhã aparecem os projetos que vocês têm que fazer em 45 dias, porque já tem um strip mall lá e tem que inaugurar. Lá atrás é ele pensando. Inclusive, a própria construção de um strip mall, nesse podcast é bem legal que ele conta, é a etapa mais simples da construção do strip mall. São 9 meses. Mas a maior etapa é validação mercadológica. A mais que envolve mais risco, a que envolve mais tempo. Então vamos para um próximo vídeo aqui. Opa!
Perdão. Então, por trás disso tudo, a gente tem aqui uma ideia de 4 P's de marketing, né? Nós somos geomarketing. O que eu tenho dos 4 P's? Eu tenho publicitários, né? A agência de publicidade. A agência de publicidade trabalha muito com promoção. Compre 2, leve 1. Olha aqui, agora tem um influencer falando bem desse produto. Em alguns lugares vai ter alguém que mexe em preço. Promoção pode ser desconto, ou eu posso ter gestão de preço mesmo. A Coca-Cola faz uma gestão de preço super detalhada daquela latinha lá clássica dela, tendo assim um horizonte de quase 100 preços possíveis de acordo com localizações. E eu vou ter o produto. Certos produtos não vão ser bem aceitos em algum lugar por conta do reflexo da população. Então, o que a gente faz é estudar o lugar, e esse P, né, de local é o place. Eu estudo o lugar, compreendo esse lugar, e ele me diz muito do que eu devo fazer em termos de negócios. Em termos de produto, preço e promoção. Promoção, eu quero incentivar a venda de um produto. Preço, eu quero ter uma contrapartida lucrativa daquilo que eu estou fazendo. O lugar me permite fazer isso? Se ele não me permite fazer o que eu quero, o que ele me permite fazer? Porque se tem pessoas, tem necessidades. Eu preciso só compreendê-las. E esse é o tema desse último vídeo, desse penúltimo vídeo aqui. Uma garrafinha d'água pode custar R$2 no mercado, R$4 num restaurante, R$6 no aeroporto, R$8 num hotel, R$10 numa balada. A única coisa que muda é a localização. Quando você sente que não está recebendo o que merece, é porque você está no lugar errado. Então, esse vídeo é fácil de a gente entender uma garrafa d'água, uma commodity, mudando de preço várias vezes, porque ela muda de lugar. O lugar influencia tudo isso. E o que a gente faz por trás, eu vou apresentar aqui um vídeo rápido agora do que é a MapFry, e não sei como é que eu fiquei de tempo aí, quem está controlando o meu tempo me disse, a gente não extrapolou muito. Eu pedi 30 minutos, eles me deram 15, então eu estou aqui, né, engolindo a respiração para poder ter mais tempo com vocês. Mas eu agradeço meus 15 minutos, não quero parecer chegar aqui. Muito obrigado, Thales. O que eu deixei para vocês aqui? Ó, momento peguem seus celulares. Não é só blá, blá, blá. Eu deixei pronto uma planilha com 600 cidades brasileiras, as 600 maiores cidades brasileiras, com informação de potencial de consumo, renda e percentual ABC. Isso é para vocês poderem brincar um pouquinho e fazerem como fez o Thiago Macruz, do Itaú BBA, que ele, como analista do Itaú, quer dizer, não tem nada a ver com o Grupo Mateus, fez uma análise de presença de lojas em cidades e descobriu que a rede Mateus, de atacarejo, é a que tem mais espaço para abrir lojas. Porque ele fez um critério ali, olha, de cidades entre 50 e 250 mil habitantes, a rede Mateus é forte no Norte e Nordeste, lá que existem essas cidades descobertas de atacarejo, ele falou, ó, quem tem mais horizonte de expansão é o Mateus. E ele ainda falou, olha, ainda existem 300 cidades nesse perfil, sem a presença dos 20 maiores players. Esse tipo de raciocínio, o material está aqui, está entregue para vocês numa base de dados tratada, projetada pela MapFry. Então, a gente fornece software e dados. É uma Data as a Service e Software as a Service. A planilha está aí, fiquem à vontade, divirtam-se. Mas ela já vai servir para vocês dividirem muita coisa com seus colegas aí de baia, que estão discutindo inteligência de mercado, um insumo fácil. O que isso se traduz no finalzinho do dia? Nesses novos formatos que a gente está vendo. Proximidade é igual velocidade. Eu quero chegar rápido, eu quero sair rápido. No entanto, meu núcleo familiar é pequeno, eu moro sozinho. Alguns negócios eu quero que eles sejam uma pausa. E aí eles se transformam no terceiro lugar, um intervalo entre a ideia de velocidade, casa, trabalho, onde no meio da rua eu posso ter meu espaço. Quem mais trabalha isso no detalhe, Starbucks. É uma referência de terceiro lugar. Mas muitos negócios legais estão crescendo em cima desse conceito. A gente tem esse outro, do 8 ou 80, vamos dizer assim, né? Ou eu compro algumas coisas no varejo de conveniência, ou eu vou lá e me abasteço no atacarejo. Então, o negócio do atacarejo cresce muito porque ele traz uma eficiência para as famílias, e a gente começa a ver uma categoria que é muito forte nos Estados Unidos e no Brasil não era tanto, crescendo, que são category killers, por exemplo, a expansão da Havan preenche um tremendo vazio de mercado de você não ter operações que permeiem todas as necessidades de uma família. Acreditamos que há espaço para mais negócios desse tipo. Toda essa bagagem aqui, né, ela vem com esses conceitos mais importantes. Muitos livros eu acho que vocês estão familiarizados. Juraci Parente é famoso, estudo de áreas de influência.
avaliação de campo em pesquisa de ponto, que pode ser uma coisa muito legal. O offline e o online. E o geomarketing escolar de bolso, que é o mais facinho, mais baratinho. Vocês comprem aqui, você ajuda o autor. Final do dia, um pouquinho só do que é MapFry. Obrigado aí. MapFry. Bem-vindo ao Geomarketing. Esta é a plataforma MapFry. Com ela, você irá realizar estudos profissionais sobre uma região, combinando seu conhecimento com nossos dados de mercado. Acesse recursos avançados que te permitem entender como é a vida em um lugar, como estão distribuídos os grupos populacionais, a presença de negócios e todos os fatos mais importantes. Você pode salvar cada passo de sua análise como uma vista, que já se converte numa apresentação. Muito mais agilidade, para que você transforme seus estudos em histórias impactantes. Tudo isso em uma única plataforma.